Shape, entrar no shape, né? Ficar trincado. Eu acho que essa é a maior besteira que tem, cara. É muita idiotice você simplesmente querer ter um corpo bonito só pelo corpo bonito. Você tá fazendo uma coisa que é legal, que é boa, que é inteligente, que é saudável, só que você tá focando na coisa errada. Você tá focando no objetivo, no motivo errado para você fazer exercício físico, né? Manter uma rotina saudável, alimentação, treino, coisas assim, né? Então você tá fazendo uma coisa boa, legal que você tá fazendo isso, que você quer isso, só que você tá focando na coisa errada. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que eu consegui o shape, por que você não deve priorizar o shape, colocar ele como ponto principal, como manter a consistência na academia, né? E o que você precisa para conseguir o shape, tá? Então, primeiro, como que eu consegui? Primeiro que no começo, na minha trajetória com a academia, com exercício físico, eu fui obrigado a ir pra academia, né? Então, meu pai e minha mãe me colocaram no jiu-jitsu, primeiramente. Eu ia porque eu era obrigado, porque eles me incentivavam a ir e eu tinha que ir porque eles pagaram a mensalidade e eu tinha que ir. Então eu comecei indo obrigado, né? Depois eu comecei a gostar, então eu comecei a ir porque eu gostava. Só que durante todo esse processo, eu ia por um mês assim, parava, ia por mais uns 2 meses seguidos, bonitinho, certinho, regrado, e parava de novo. Eu tenho uma boa genética. Então, um pouco do shape, da parte visual, né? Que é o que a galera busca, eu tenho por conta da genética. Mas eu sempre fiz atividade física. Eu sempre, como eu falei agora, minha mãe e meu pai me colocaram no jiu-jitsu, no boxe. Eu fiz 2 anos de jiu-jitsu, 1 ano de boxe, mas isso sempre assim, indo um mês, parando, indo por 2 meses seguidos e parava. Tipo assim, no ano fechava 6 meses que eu ia pra academia e 6 meses que eu não ia, né? Metade. Aí beleza, foi assim que eu comecei, foi assim que eu peguei momentum, né? Que eu peguei constância e continuei indo sem parar. De um tempo pra cá, desde que eu terminei a escola, na verdade no 3º ano do ensino médio eu comecei a ir pra academia. Acho que foi no 2º ano do ensino médio, então tem 5 anos que eu tô fazendo academia. Então foi assim que eu consegui, indo e parando, fui no começo obrigado, mas principalmente eu voltava. Eu parava, voltava e eu sempre tava indo, né? Mesmo que eu tivesse ficado 1 mês sem ir, 2 meses sem ir, 6 meses sem ir. Esse é o ponto principal, tá? Desse vídeo todo você vai entender. O que você precisa fazer para conseguir chegar lá, né? Já que o seu objetivo é o shape. Então, o que você precisa fazer para conseguir chegar lá? Vou tentar te explicar aqui o que eu faria para conseguir agora que eu já tenho e já sei como seria mais fácil. Como eu acabei de falar aqui, o ponto principal de eu ter conseguido para mim foi que eu voltava. Eu sempre tava lá. Eu parei 1 mês, eu volto. Eu falhei um dia, eu volto. Tô cansado hoje, eu vou. Mesmo que seja por um pouco. Por tipo, hoje eu não vou conseguir fazer um bom treino. Porque eu tenho só, 40 minutos, eu tenho só meia hora. Vai lá e ativa, cara. Se o seu dia de hoje era um treino de peito, vai lá e ativa o músculo. Simples assim. Faz dois exercícios, tranquilo. Vai e faz. Esse é o ponto principal. Você tem que ir, porque aí você vai criar o hábito. E se você não criar o hábito também, você tem que ir independente. É só isso. Esse é o ponto principal. Você precisa ir para conseguir conquistar aquilo que você quer. E o terceiro ponto, por que eu digo que o shape não é tudo? Ele não é o mais importante. Ele não deve ser o foco principal. O shape, ele é uma consequência de uma vida saudável. Ele é uma consequência de muitas outras coisas que são extremamente boas para sua vida, né? Para sua saúde no geral. O shape, ele é consequência de uma liberdade, você vai estar mais livre, você vai ser muito mais capaz de fazer coisas, né? Óbvio. Se você precisar ajudar alguém, você consegue. Ele é um reflexo da sua saúde mental, da sua saúde, obviamente, física, da sua alimentação, se você come bem, se você não come. Então, ele é um reflexo de outras coisas. Então, para que você chegue nesse ponto, você precisa de todas essas outras coisas, entendeu? O ponto principal não é o shape, é as outras coisas, os outros hábitos que são saudáveis e são bons para você. Por exemplo, tem um vídeo que eu já vi que é de uma mulher
ela tá colocando as compras dentro do carro e ela tá com um carrinho de bebê. E aí esse carrinho de bebê começa a andar sozinho, porque ela tá tipo numa rampa assim, bem de leve, uma rampa bem de boa. E aí o carrinho vai indo devagar e lá no final tem uma rua. Então ela precisa segurar esse carrinho para que a criança não vá pra rua, né? O carrinho não vai pra rua. E aí ela tenta pegar e ela tropeça e cai. Ela é uma moça que ela tá um pouco acima do peso. Ela tá bastante acima do peso, na verdade. E aí ela cai e ela não consegue levantar. Aí em algum momento ela consegue levantar, tenta andar mais um pouco, cai de novo. E as roupas dela tá incomodando ela porque as roupas estão apertadas e saindo do corpo. E aí ela fica tentando ajeitar a roupa ao invés de tentar levantar e ajudar a criança. E é uma cena muito assustadora, assim, porque a mulher não consegue ajudar a criança. Tem um outro vídeo que é de um cara que ele é tipo guardinha de trânsito. Aí ele tá parado assim do lado de um caminhão. E aí ele percebe que tem um outro caminhão desgovernado vindo na direção dele. E ele precisa sair daquela direção do caminhão. E ele sai em câmera lenta, parece que ele sai andando, como se aquele momento ali ele precisa de uma energia, ele precisa conseguir correr, conseguir exercer uma ação física, né, que é correr, sair da frente do caminho do caminhão para conseguir sobreviver, né, é questão de vida ou morte. E mesmo assim, ele não consegue correr, ele vai devagarzinho, ele anda parecendo um pinguim, porque ele não consegue correr, cara. Então, o shape, ele não é o principal, ele não pode ser o seu objetivo principal. Então, para que você consiga se manter fazendo, para que você consiga ter uma consistência na academia, ser disciplinado na academia, você tem que mudar a sua cabeça, cara. Você não pode querer ir para academia pelo shape, porque, como eu falei, ele é a consequência desses outros pontos da sua vida, desses outros bons hábitos. Então você precisa desenvolver esses hábitos, uma boa alimentação, uma mentalidade boa, né? Você tem que estudar e ter motivação e ter disciplina para querer ir. Então você tem que ter uma mentalidade boa. É um monte de outros aspectos que vão montar quem você é. E por consequência disso, por consequência dessa disciplina e desse hábito que você se manteve fazendo, aí sim vai vir como resultado aquela outra coisa. É como se fosse um processo, você tem que passar por esses pontos. Esse é o último ponto, entendeu? Esse é o resultado. É como se fosse uma receita de um bolo, por exemplo. Você tem que fazer várias outras coisas por um tempo, você tem que esperar para no final você ter o bolo pronto. Não tem como você querer entrar já com o bolo e só pronto, vou esperar que ele apareça. Não, você tem que fazer tudo, colocar todos os ingredientes, entender como funciona, tal, para que você consiga chegar lá, né? Então, se você for pra academia, for começar a ter uma vida saudável, pensando no shape, pensando em beleza, em atração física, em conquistar pessoas, você não vai conseguir porque você vai se frustrar, porque demora pra chegar lá. E dependendo da sua genética, demora mais ainda, demora muito. Então, você tem que mudar a sua cabeça, você não tem que ir pensando no shape, pensando no ponto final. Você tem que ir pensando no trajeto. Nas coisas que você tem que desenvolver para chegar lá, entendeu? Esse era o ponto principal que eu queria chegar. Que se você for para academia, você vai ter umas consequências, uns outros hábitos que você vai desenvolver que são mais importantes, que são mais legais de se ter na sua vida do que o próprio shape, cara. O ponto final, né? Não é muito inteligente você querer ir para academia pensando só no shape. Porque existem muitos estudos e muitas pessoas que falam para você todos os dias que mostra que ir para academia, fazer uma atividade física, se manter saudável, é isso, né? Você vai fazer essas coisas, essas atividades, você vai ser mais saudável, mais feliz, mais forte, você vai ser tudo melhor para você na sua vida, vai ser tudo mais fácil. Porque isso gera consequências em todos os aspectos da sua vida. Então é isso. Vá para academia, faça exercício físico e seja feliz, forte e saudável. Um beijo.